mais sobre a história desse craque. Chama o bonitão! Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. É com esse sentimento de saudade, de emoção, que neste dia 1º de março, se vivo estivesse, completaria 91 anos de idade, Índio, o primeiro paraibano a ser convocado para a seleção brasileira. É o 10º artilheiro de toda a história do Flamengo. Índio foi peça importante na classificação do Brasil para a conquista do primeiro Mundial, em 58, na Suécia. Índio fez jogos incríveis nas eliminatórias. No grande jogo contra o Peru, foi dele o gol da classificação. Mas quis o destino que Índio não fosse para a Copa. Machucou-se dias antes de ser convocado. Entra no seu lugar o hoje rei do futebol, Pelé, que foi a grande sensação da Copa do Mundo, graças à ausência do Índio. Mas Índio não perdeu a sua magia, o seu encanto pelo futebol. E para retratar um pouco dessa história, o nosso querido Fábio Henrique está justamente montando e fazendo um filme de toda a história do Índio, este primeiro jogador paraibano a ser convocado para a seleção brasileira. Um pouco dessa história incrível de alguém que saiu de Cabedelo para ganhar a seleção brasileira, né, Fábio? Verdade, Rubens. Aloysio Francisco da Luz, Índio, né, como ficou conhecido, primeiro paraibano a ser convocado para a seleção, a disputar uma Copa, a fazer um gol pela seleção, né? É um cara que construiu uma grande história, também nas duas maiores torcidas do Brasil, tanto no Flamengo quanto no Corinthians, né? Atuou no Flamengo num time assim que era chamado de Esquadrão Imortal, né? Ataque Rolo Compressor, Índio, Evaristo Macedo, Zagallo, ali começando a carreira. E a gente se debruçou com essa história incrível, fantástica. E, na mesma hora, a intenção de retratá-la através de um livro, através de um documentário. E a gente lança hoje esse projeto com muita alegria, com essa felicidade, né, de que a Paraíba, o Brasil e o mundo conheçam a carreira fantástica desse grande jogador que foi Índio. Um detalhe importante é que a gente percebe que nas fotos da seleção brasileira de 57, a titular, o Pelé não aparece, só veio aparecer depois do corte do Índio. O que fica mais do que evidenciado de que a contusão do Índio deu a Pelé a oportunidade de figurar na seleção daquele ano, é isso? Verdade, verdade. Pelé começa em 56, né? E 57 é um grande ano para Índio, ele vinha em ascensão. E por essa situação de contusão, né, ali antes da Copa, havia algumas indefinições e aí o técnico, né, o Feola, chama o Pelé, né, que até então era um jovem atacante, ainda estava conquistando seus espaços no Santos, né, e também na seleção, veio a ser o campeão do mundo em 58 e veio a ser o rei do futebol. Então fica aquela dúvida, será que se as atuações de Índio, o gol dele contra o Peru não tivesse acontecido, haveria existido um Brasil campeão, haveria existido um rei do futebol, né? Então o papel de Índio é fundamental, na minha opinião, do futebol brasileiro, do futebol da Paraíba, como o grande precursor. Para a torcida do Flamengo, o 10º maior artilheiro, na lista que tem Zico, Nunes, Bebeto, Romário, né? Então, assim, é uma história fantástica. Espero que todo mundo aprecie e goste de saber que a Paraíba tem um grande herói de futebol, que é Índio. O Índio, apesar de toda essa história tão bonita, né? Que saiu aqui com 7 anos de idade da Paraíba, depois da morte do seu genitor, não ficou ninguém que pudesse dar sequência a essa história dele no futebol, no esporte brasileiro? Não, a família toda seguiu para o Rio de Janeiro, né? De Cabedelo para o Rio de Janeiro. A gente mantém em contato com a família, com Frank Luz, que é filho de Índio, tentou a carreira inclusive como jogador profissional do Flamengo. E assim, é muito bacana ter essa aceitação deles positiva, né? A gente tá junto, sempre conversando, atualizando as informações. E é isso, o documentário, o livro vem aí para contar essa história do paraibano índio, do cabedelense índio, né? Um orgulho para Cabedelo, para Paraíba. Eu quero conhecer essa história mais de perto do Índio, inclusive quando tiver o lançamento do livro e desse documentário. Que bacana, eu confesso a vocês que eu não conhecia e não sabia dessa história. Se vivo estivesse hoje, seria o aniversário do Índio, 1º de março, paraibano que nos orgulhou, graças a Deus, no futebol, deixando boas lembranças. Olha, José Bernardo está precisando de doação de sangue, qualquer tipo de sangue. Basta chegar no Hemocentro e dizer que é doação para José Bernardo, que está lá no Hospital do Valentina. Eu peço a sua ajuda, José Bernardo P. Souza. Está precisando de doação de sangue e você que está nos acompanhando, faça essa doação, tá bom? 7h55, nós temos mais vídeos de crianças
e mandaram pra cá chamando o Bruno Pereira pra tomar um cafezinho e dar roquinha de carralo. Pereira, bota uma